E aí, galerinha, tô de volta e hoje a gente vai falar ainda dentro do assunto de cura a respeito de servir a Jesus, servir ao curador. Ficou curioso? Então curte, compartilha, segue o nosso canal, fica ligado, solta a vinheta. E aí, galerinha, tô de volta e hoje a gente vai falar ainda dentro do assunto de cura a respeito de servir ao curador. Como assim servir ao curador, Cláudia? Então, primeiro lugar, para a gente receber a cura, a gente precisa identificar que estamos doentes. Lembra que a gente falou sobre isso? Identificar a dor, identificar o que nos traz sofrimento. E aí, o segundo ponto foi que a gente conversou no vídeo anterior, nós falamos da necessidade de seguir a Cristo, nosso curador, né? E aí a gente relatou alguns pontos que demonstram que Jesus é curador, tanto físico quanto espiritual. Falamos sobre ter fome, necessidade do Senhor e buscar de todo o nosso coração, entregar uma folha em branco. E aí eu falei sobre a experiência de Jó e o quanto é difícil a gente se entregar verdadeiramente para Deus, entregar uma folha em branco para o Senhor, porque a gente tem expectativas, a gente tem desejos, a gente tem sonhos que às vezes ultrapassam a vontade, o desejo, os sonhos do Senhor na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente entende a palavra de Deus da forma que a gente quer e não da forma que verdadeiramente está escrito. O que é seguir verdadeiramente ao Senhor? O que é entregar uma folha em branco verdadeiramente ao Senhor? A gente pega versículos isolados da Bíblia e aí a gente entende como nos aprouver, como a gente deseja entender. Nós vemos, por exemplo, a ressurreição, né? O reviver de Lázaro e pensamos que o Senhor vai trazer à vida qualquer pessoa que a gente quiser. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi à montanha, levanta daí e lança-te ao mar, e ela o fará. Então eu posso dizer a uma pessoa morta, levanta daí, e ela o fará. Mas não é bem assim. Sim, se eu tiver fé, eu posso mover montanhas, se houver propósito com isso. A Bíblia fala que pedis e não recebeis, pois pedis mal, pedir para o seu próprio deleite. O que isso significa? Que Deus nos dá sim, conforme o que tem propósito em nossas vidas. Não é simplesmente, eu quero isso, aí Deus te dá. Eu quero aquilo, Deus te dá. Pensa em Deus como um pai. Ele é um pai porque ele é meu pai, seu pai. Você tem filhos? Pensa no seu filho. Aí ele diz, papai, eu quero usar drogas. Aí você diz assim, claro, meu filho, pode usar drogas. Aí ele diz assim, papai, eu quero não comer mais comida. Vamos pensar em coisas mais simples, né? Droga, claro, ninguém vai dar pro seu filho. Eu não quero mais comer comida, eu quero só comer chocolate o dia inteiro. Claro, meu filho, pode comer chocolate o dia inteiro. Ou então, papai, eu quero ir pra uma festa com meu amigo. Aí você diz, claro, meu filho, pode ir pra uma festa com seu amigo, mesmo você sendo novo, mesmo ficando a madrugada toda fora, mesmo, enfim. E aí o que acontece? Você como pai verdadeiramente iria permitir essas coisas? Iria aceitar essas coisas sabendo que isso pode provocar malefícios para o seu filho? Deus é pai. Ele permite as coisas, ele deixa as coisas que trazem benefícios a você. Então nem tudo que a gente pede para o nosso próprio deleite, ok? Mas não é bom pra gente. E aí Deus, conhecendo o nosso coração, conhecendo a verdade sobre a nossa vida, porque Ele é onisciente, Ele dá ou não aquilo que vai fazer melhor para a nossa vida.
Então, voltando ao assunto de Lázaro, o que acontece? A gente olha e pensa assim, mas o Senhor reviveu Lázaro, ressuscitou Lázaro. Eu digo reviveu porque ressuscitar só Jesus Cristo, ele ressuscitou, né, em espírito, né, mas Lázaro reviveu, ele voltou à vida. E aí o que acontece? Jesus reviveu Lázaro, né, por que ele não pode reviver alguém que é importante? Ele reviveu também aquele filho da mulher que estava passando para um enterro, e por que ele não pode? Ele pode, já fez várias vezes através da vida de várias pessoas. A questão não é essa, é se há propósito nisso, ok? A gente tem que pensar se há propósito. Veja bem, Jesus sofreu a perda de seu primo João Batista. Era muito importante para o coração dele. Jesus chorou com a perda do seu primo. E ele não reviveu seu primo. Por quê? Porque não havia propósito nessa vinda de João Batista novamente. Quando Jesus sabe da doença de Lázaro, ele diz, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então havia propósito em Lázaro reviver. E aí o que acontece? A gente começa a achar que Deus é o nosso servo, ao invés de entender que nós somos servos dele. E começamos a exigir, nós não pedimos mais, nós exigimos. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor fez assim. Senhor, a tua palavra diz que se a gente crer na tua palavra, se a gente acreditar no Senhor, faríamos maravilhas maiores do que o Senhor fez, entre outras coisas. E não pensamos no seguinte, a palavra de Deus diz também assim, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus aonde está? E o propósito de Deus aonde está dentro da nossa vida? Nós não mandamos em Deus. Nós não mandamos em Deus. Precisamos entender que seja feita a vontade de Deus. Isso é entregar uma folha em branco. Isso é servir verdadeiramente, ok? Então, primeiro, a gente identifica que a gente é pecador, identifica que a gente está errado, identifica que a gente está doente, que a gente tem problema. Depois a gente identifica que Jesus é o nosso único curador. É Ele quem pode nos salvar. E aí logo em seguida a gente serve a Ele verdadeiramente. E quando a gente serve a Deus verdadeiramente, como a gente serve a Deus verdadeiramente? Como fazer isso? Bem, é difícil, porque só Deus gera a vontade de servir. A palavra de Deus lá em Filipenses 2:13 diz que o Senhor dá a vontade e dá o fazer. Então a gente tem que pedir a Ele em oração. É um relacionamento com Deus. Eu não consigo porque às vezes eu não sei o que falar para Deus. Às vezes eu repito palavras o tempo todo. Às vezes minha oração é muito curta. Gente, quando a gente conhece alguém, um amigo, um colega, ele não é amigo logo de cara. Então a gente começa um relacionamento de oi, tudo bom? Bom dia. Você conta todos os seus segredos para ele? Não conta, a gente não conta. A gente não conversa assim sobre as nossas intimidades. É a mesma coisa. Então é passo a passo, é um processo de relacionamento. Então a gente começa a ter intimidade. E para ter essa intimidade com Deus, você precisa pedir ter essa intimidade com Deus. Senhor, me dá intimidade com o Senhor. Senhor, que o meu relacionamento com o Senhor se fortifique. Senhor, que eu conheça a Tua palavra verdadeiramente, que ao ler a Tua palavra eu me identifique, que eu consiga entender o que o Senhor está falando comigo. Me ensina, me ajuda, produz em mim o amor para amar o Senhor, acima de todas as coisas, porque quando eu nasci, eu aprendi a amar meu pai e minha mãe, eu aprendi a amar os meus irmãos, eu aprendi a amar a minha família. E aí eu não entendo que o Senhor está sobre todas essas coisas, porque eu vivo uma vida carnal e não espiritual. Senhor, me faz amar o Senhor sobre todas as coisas.
Me faz me apegar ao Senhor sobre todas as coisas, porque eu posso perder o meu pai, mas eu não posso perder o Senhor. Eu posso perder meus irmãos, mas eu não posso perder o Senhor. Eu posso perder minha mãe, mas eu não posso perder o Senhor. Eu posso perder meus filhos, mas eu não posso perder o Senhor. Como Jó. E isso é difícil. Isso é muito difícil. E é exatamente por isso, por não entender, por ser tão difícil viver como Jó viveu, que a gente às vezes vive num relacionamento raso com Deus. Lá em Jeremias 33, 3 diz que a gente deve invocar ao Senhor e Ele nos responderá. Ele nos dará a visão, Ele nos mostrará coisas grandes e coisas pequenas, nos dará conhecimento. E se a gente continua lendo Jeremias, a gente encontra mais sobre isso, falando: trarei saúde, trarei cura, os sararei. E aí a gente pensa: então nenhuma doença vem sobre mim. Não, não é isso. Ele está dizendo para você o seguinte, que mesmo que a doença venha, mesmo que o problema venha, mesmo que a dificuldade venha, mesmo que a perca venha, você está sarado. Porque você tem um relacionamento espiritual com Deus. Você tem uma coisa maior do que essa física, do que essa carne. E é isso que a gente precisa entender. Viver esse relacionamento mais profundo com Deus, entender isso, entender que Deus tem muito mais pra gente do que essa vida carnal, é muito difícil, sim. E aí o que acontece? Se a gente vive, mas eu oro todos os dias, eu busco ao Senhor todos os dias, né? Porque buscar a Deus só aos domingos, ou só, sei lá, quando são os cultos que tem na sua igreja, ou enfim. Não é buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus verdadeiramente. Não é. Ter intimidade com Deus verdadeiramente é buscar a Ele a cada segundo da sua vida. Olha, tem uma palavra que eu estava lendo lá em Josué, eu não vou lembrar o capítulo agora, acho que é o capítulo 9, que fala o seguinte, que Josué, ele tinha intimidade com Deus. Josué era ele era servo do Senhor, um grande líder, e aí o que acontece? Ele tá conquistando as terras, né, e Josué faz uma besteira. Alguns homens de uma outra terra próxima vêm até ele, né? E vestidos de roupa rasgada, de sandálias estragadas, como se tivesse caminhado muito tempo, com pães cheio de... Ele fala de bolor, né? Mas é fungo, e o vinho num odre que já tá velho, enfim. E vem até ele e fala: Josué, nós viemos de uma cidade distante e queremos fazer com você aliança, nós queremos estar junto com vocês, nós não queremos briga com vocês e tal. E aí Josué, ele vai lá e faz o quê? Ele recebe esse povo, faz aliança com esse povo. Mas a Bíblia firma bem grande assim, o povo não consultou a Deus. O povo não consultou a Deus. E na verdade aquele povo mentiu, né? Pegou e disfarçou, pegou pães velhos mesmo, odre velho, enfim, disfarçou. Eles eram de uma cidade próxima. E Josué estava ali para conquistar todas as cidades próximas. Mas ele não consultou a Deus. Ele não buscou a Deus. E por isso ele tomou essa atitude errônea. Então o que acontece? Às vezes a gente toma atitudes errôneas porque a gente não consulta a Deus, a gente não procura a Deus em tudo. Que bobagem, isso é bobagem, consultar a Deus, isso é bobagem. Não, tudo que a gente faz na nossa vida não é bobagem, a gente tem que consultar a Deus, procurar nele, isso é servir verdadeiramente ao Senhor. E não procurar a Deus como um ritual. Eu oro. Eu busco. Eu leio. Não, é ter intimidade. Ele é seu pai. Converse com Deus como pai. E peça a Ele para te dar intimidade. Peça a Ele para te dar esse amor, essa comunhão com Ele.
E a partir daí, Deus prepara o nosso coração e faz com que a gente sirva a Ele verdadeiramente. E salve aqui, a palavra dele, guarde em nosso coração. Servir verdadeiramente ao Senhor, como diz lá em 2 Crônicas 15:15, Salmos 38:9. E só com essa comunhão, nós nos aprofundamos verdadeiramente no amor de Deus, que excede todo o entendimento, como diz lá em Efésios 3:18-19. Então, gente, é isso que eu quero deixar para vocês. Não adianta eu só reconhecer o meu pecado, é importante, muito importante, mas é o primeiro passo, reconhecer a minha dor, reconhecer que eu estou doente. Depois eu começo a seguir a Deus. Seguir é do jeito que eu estou, a palavra de Deus diz, venha como estás, do jeito que está. Depois que eu começo a seguir, eu começo a servir verdadeiramente. Então, houve convencimento, agora há conversão, buscar verdadeiramente ao Senhor. E só assim, só seguindo os passos é que a gente é curado verdadeiramente, ok? Lembra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje.